boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Vamos lá, galera, dando continuidade aqui a... E vai. Vamos lá, dando continuidade aqui, pessoal, a nossa parte de calque, né? Semana passada a gente deu a introdução, agora a gente vai para a parte das funções, beleza? Vamos nós aqui. Eu trouxe as principais, ainda tem a última para a gente fechar com chave de ouro, que é o PROC-V, talvez você já deva não ter visto. Ela é bem... O PROC-V ela é mais fácil de cair, porque o PROC-H demanda um pouco mais de tempo, aí tem que dar índice, enfim, mas aqui a gente consegue passar até o PROC-V, beleza? Vamos lá. Seguinte, pessoal, começando a partir daqui. Pulei aquelas que a gente já conhece, função soma, função multi, que a gente já viu em outras aulas. Para quem não viu, pessoal, eu vou até fazer só uma lembrança. Eu vou falar dessas daqui e eu vou trazer um contraponto com as que estão faltando, ou pelo menos as que provavelmente a gente já deve ter passado. Mas como é que funciona as funções? Só para lembrar, uma função, a estrutura de uma função, sempre ela vai começar, aliás, uma função não, uma fórmula. Uma fórmula, ela sempre começa com o sinal de igual. Cara, por que tu está dizendo que uma função não? Porque uma função, ela nada mais é do que uma expressão resumida e feita em um formato que ela simplifica uma determinada expressão. Por exemplo, lá na frente a gente está vendo ali a função média. Eu posso representar a função média em formato de uma expressão aritmética normal. Imagine que eu tenho aqui os valores A, B, C. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 1, 2. Perdão. Supondo que eu tenho os seguintes valores. 10, 30 e 20. Se eu quisesse fazer a média desses valores, puxando logo e falando um pouco logo da média. Se eu quisesse fazer a média desses valores, o que é que eu precisaria fazer? Eu teria que ir em uma célula em branco, para começar. Um detalhe, eu tenho que ir em uma célula em branco, que ela estaria vazia, e inseriria o quê? A minha expressão. Para fazer essa média sem ser daquele jeito ali, pessoal, o que é que a gente teria que fazer? Soma tudo e divide por 3. Então, eu teria que pegar 10 mais 30 mais 20 e dividir por 3. É assim? Certo ou errado, pessoal? Tá certo ou tá errado? Tá errado, porque isso aqui é uma expressão aritmética, não deixa de ser uma expressão aritmética. Não. Não é que tem que usar a função. Eu estou mostrando para vocês que as funções, elas são uma simplificação que poderia ser uma expressão. E eu estou refazendo o que eu disse, que toda função tem que começar com igualdade. Não é toda função. Quem tem que começar com igualdade é o que? É a fórmula, tá bom, pessoal? As fórmulas que começam com a igualdade. Cara, e a função? A função ela pode aparecer no meio de uma expressão. Vamos por parte. Vamos lá, supondo que a gente quisesse fazer a média aqui. Como é que a gente faria? A média nada mais é do que você somar todos os elementos de um conjunto e dividir pela quantidade desses elementos. Eu tenho quantos elementos nesse conjunto aqui? Conjunto de 10, 30 e 20. Esse daria quanto? 10 com 20, 30, 30 com mais 30 daria 60. 60 é a somatória do meu conjunto. Agora, eu tenho que dividir essa soma pela quantidade de elementos. E eu tenho 1, 2, 3. 60 dividido por 3 daria 10. Opa, 60 dividido por 30 dá... 60 dividido por 3 dá 20. Exato. Beleza, só que nesse caso não está acontecendo a média. Por quê? Porque se vocês prestarem atenção, aqui é uma expressão aritmética. E o que é que está acontecendo, pessoal? Toda expressão aritmética ela vai acompanhar as leis da matemática. Nesse caso, o que é que iria acontecer aqui primeiro? Primeiro iria acontecer a divisão. Só depois dessa operação que ia acontecer a soma com esses dois elementos. Para que isso não aconteça, a gente usa quem? O elemento... Que elemento é esse?
parênteses, tá bom, pessoal? Então, ó, se eu quisesse colocar aqui um parênteses, para que isso acontecesse de fato, eu teria que colocar um parênteses, porque eu ia forçar o meu Excel a fazer o quê? Primeiro ele resolve o parênteses, só depois ele resolve a divisão. Aí eu forçaria ele a fazer o que eu quero, que era primeiro a soma e depois a divisão. Tranquilo? Tá. Então, só para formular o que eu tinha dito, eu poderia simplesmente trocar isso daqui por isso aqui, ó. Soma A1 Eu poderia fazer isso daqui? Poderia, não poderia? Poderia. O que é que eu estou fazendo aqui? Por mais que eu esteja começando a minha fórmula com uma função, eu também posso pegar a minha função e fazer uma divisão por outro número. O que é isso daqui? Galera, para quem não conhece, isso daqui é a função de soma. Tornar o quê? A soma de um conjunto. Que conjunto é esse? Ele vai do A1 até o C1. Isso daqui é a mesma coisa que se eu fosse fazer isso daqui, ó. Tá bom? Claro que aqui era para ter o quê? Aqui era para ter A1, aqui era para ter B1 e aqui era para ter C1. Tranquilo? Essa expressão aqui seria essa mesma. A mesma coisa também eu poderia fazer, se eu quisesse, pegar e fazer assim, ó, 10 mais soma de A1 até C1. Isso daqui eu também posso fazer. Vocês conseguem visualizar? O que é que eu estou fazendo? Qual seria a resposta disso daqui? É, 2 pontos. A resposta que iria sair aqui, pessoal, nada mais é do que ele ia fazer a função. Por que é que eu trouxe essa função aqui? Para dizer que, não é porque eu coloquei o igual aqui, que toda função vai começar com a igualdade. Só recapitulando, quem começa com a igualdade é a fórmula. Então, toda fórmula começa com igualdade. Ponto. Beleza? Vamos lá. A função ela pode aparecer dentro de uma expressão, que é o que está acontecendo aqui. Então, eu posso fazer igual, que é dizer que eu estou começando uma fórmula, e pegar esse valor e somar com quem? Com essa função. Assim também eu poderia fazer isso aqui, ó. Qual seria a resposta? A resposta seria 100. Por quê? Porque o que é que acontece? A resposta que ia sair daqui nada mais é do que a somatória de A1 até C1. Seria quanto? 60. E eu posso pegar essa resposta que sairia aqui, somar com uma constante, que é o valor 10. Seria o quê? 70, não é isso? 60 mais 10 é igual a 70. No momento que eu trago esse elemento aqui, quem é esse elemento? A nossa referência relativa, que a gente viu na aula passada. Então, quem é B1? B1 é 30. Dada essa resposta aqui, eu ia somar o que tem dentro de B1. E o que tem 30? 30 mais 30 dá 100. Se eu fosse fazer essa expressão, daria 20. Só para vocês ficarem atentos. Aqui daria 20, tá bom, pessoal? Aqui, qual é a resposta que sair aqui? Qual seria a resposta aqui? 20 também, não mudou nada não, né? Eu só escrevi de maneira diferente. E se eu faço essa expressão, a resposta seria 100. Tranquilo, né? Então, o que é que uma função soma faz? Ela vai retornar a soma de um conjunto de elementos. E esse conjunto de elementos ele é dado a partir de quê? De um intervalo de números. Esse intervalo pode ser corrido ou pode ser alternado. Lembram que a aula passada eu falei que quando a gente quer pegar o intervalo de valores, por exemplo, se eu quero pegar 2, 3, 4, 5, 6, 7, e esses valores estão dentro da coluna A, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu quisesse pegar esses elementos aqui, se eu quisesse selecionar todos eles, o que é que eu teria que fazer? Se eu quisesse pegar todo o intervalo,
Bastaria dizer que eu quero pegar do A1, 2 pontos, que seria o até o A6. Se eu coloco isso aqui em uma célula, pessoal, o que, é que vai acontecer? Eu vou selecionar todos esses valores. Vocês concordam? Agora, se eu venho em uma célula e faço o seguinte, ó, eu quero selecionar A1, ponto e vírgula, A3, ponto e vírgula, A5, ponto e A5, o que é que ele iria fazer? Ele iria simplesmente selecionar essa célula, depois ia selecionar essa célula e ia selecionar essa célula. Na verdade, essa célula aqui, tá bom? Então, quando eu uso ponto e vírgula, eu estou fazendo o quê? Pegando alternadamente. E quando eu uso os 2 pontos, eu estou pegando o intervalo que começa de um ponto A e vai até o ponto B. No caso, ele tem começo e fim. Todo mundo lembra disso daqui. Tranquilo? Dúvidas quanto a isso? Posso ir adiante, né? Vou entrar nas funções. Olhando para cá, vou apagar aqui embaixo. Eu trago aqui para vocês a função mod. O que é que a função mod faz? É diferente da função div, tá bom? Div, a função div, ela faz o quê? Ela dá a resposta de uma divisão. Basta passar o dividendo e o divisor para a função div, que ela vai te dar a resposta da divisão. A mesma coisa se vocês pegarem a calculadora, pegar 38.999 dividido por 4. Ele vai te dar a resposta dessa divisão. E a função mod, ela é bem parecida. A diferença é que ela não me dá a resposta que fica aqui, ó. Quando a gente faz aqui, ó, eu tenho 4 dividido por 2. 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 2, 4. 4 aqui dividido dá... Se eu faço uma divisão normal, a gente espera que a resposta seja essa. Confere? Né? Só que a função mod, ela não me dá essa resposta. Ela me dá essa resposta aqui. E essa resposta a gente chama de quê? Chama de resto. Ou seja, a função mod, ela retorna o resto da divisão. Então, se eu coloco aqui, igual mod A1, ponto e vírgula, que é um ponto e vírgula, viu, pessoal? Ó, ponto e vírgula, e eu coloco aqui, ó, ponto e vírgula B1, e eu quero a resposta de mod A2, P2. E aí, qual seria a primeira resposta e qual seria a segunda resposta, pessoal? Olhando para cá, para essa funçãozinha aqui, essas duas funções. Eu quero o mod de A1 e B1 e o mod de A2 e B2. Cuida, pessoal, daí de trás também. Tá na hora de vocês falar também. Aqui é... Vocês estão entendendo? Quanto é que vai dar aqui? E aqui? Aqui dá 1. Aqui é 1, 0 em cima e 1 embaixo, é isso? Vamos fazer aqui. Galera, vocês pegaram uma fórmula dessa. Pegaram mais dada a imagem e tal, e acrescentado lá na C1, tal mod, tal função, ou fórmula, função. Qual seria a resposta? Você vai olhar para cá, mod. Você já sabe que o mod é o quê? A divisão. Então você vai armar a questãozinha assim, ó. Vai lá. Quem é o primeiro? É o dividendo. Então quem é o dividendo? Aqui é o 4. O dividendo fica desse lado. E quem é o divisor? É aquele que está dividindo. B1. B1 é quem? É 2. Aí você 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 2, 4. Chegou. Faz aquela prova real, né? Que a gente aprendia na série. Na minha época era série 1. Hoje agora é infantil 2, né? É fundamental 2, uma coisa assim. Enfim, 4 menos 4 vai dar 0. É essa a resposta que se espera. Vamos para outra. Nessa outra a gente faria 9 dividido por 2. Lembrando que aqui eu quero os valores naturais, tá bom? O número natural. O que é o número natural? Aquele que é de 0 para frente. Então eu quero que aqui, ó. Qual é o número que dividido por 2 chega mais próximo de 9? Qual? É o 8? 4, né? 4 vezes 2, 8. Aí eu
4 vezes 2, 8. Divido aqui. Subtraio aqui. 9 menos 8 vai dar 1. A resposta dessa função vai ser o resto dessa divisão. Deu para entender, Arrocha? Tu não tinha entendido em qual parte? Naquela que eu estava explicando aqui? É nessa daqui, né? Beleza. Não, aí se você quer aplicar uma fórmula aqui dentro, ó, você poderia fazer isso aqui, ó, cuidado. Isso aqui você consegue fazer, ó. Eu vou ampliar a fórmula, tá bom, pessoal? Para vocês entenderem que dá para fazer uma função dentro de outra função. Eu poderia fazer isso daqui, ó. Posso fazer aqui, ó. Mod. O que é que eu tenho aqui, pessoal? Entendam. O segredo de vocês aprenderem tanto o cálculo quanto o Excel é vocês entenderem o que cada elemento representa. O que eu tenho que colocar aqui dentro? Não é um valor, um número. Eu tenho que colocar um número. Concordam? Eu posso colocar a palavra bom dia aqui? Posso? Eu até posso. Vai lá, ele cabe, mas vai dar uma resposta válida? Não. Quando eu digo pode, é porque você pode ir lá e digitar. Mas é correto? Não, não é correto. O que tem que aparecer aqui é um número. Se eu quero colocar uma fórmula aqui dentro, eu tenho que colocar uma fórmula que me retorne o quê? Valores inteiros. Pelo menos, né? Pelo menos valores inteiros. Então, aqui ela cabe o quê? Ela caberia isso aqui, ó. Aqui ela caberia isso daqui. Qual seria essa resposta? Sobra um. Tempo. Galera, o que é que ele... Fica 2, ó. 2 e temos 2 aqui, temos um ali. Não, dá para sobrar. Depende de quem? Do divisor. Ó, temos duas pessoas apontando o número 1. O que é que a gente tem que fazer aqui, pessoal? Ó, olha para cá. Eu não tenho um parênteses aqui, eu tenho que olhar para dentro da minha função. Dentro da minha função eu tenho outra função. O que é que essa função aqui faz? Ela retorna a soma de um conjunto. Que conjunto tem aqui? Eu tenho um conjunto que vai do A1 até quem? B2. Quando eu tenho seleções na diagonal, a dica que eu dou é, localiza o primeiro, localiza o último, e você faz isso, ó, liga esse com esse, esse com esse. Faz uma matrizinha que aí vocês têm acesso a todos os valores que esse intervalo está buscando. Nesse caso eu tenho 4, 2, 2, 9. Então eu tenho que somar 2 com 2, 4, 4 com 4, 8, 8 com 9, 17. Então, a resposta que ia sair daqui, pessoal, seria 17. Então ficaria mais ou menos assim. Ficaria repetindo A1. A mod. Então eu teria quem? 17 dividido por quanto? Quem é A1? A seria por 4, né? Aí a gente vai lá e faz o seguinte. Tem como essa resposta? Pega 17 dividido por 4. Qual é o número que multiplicado por 4 fica mais próximo de 17? 4 vezes 4? 4. 4 vezes 4 vai dar 16. 17 menos 16 vai sobrar 1. Então, a resposta disso daqui seria 1. Bom, isso eu posso fazer. O que foi? Deu para entender? Só vai, né? A vantagem do Excel, eu preferiria que caísse para vocês Excel do que atalho.
Porque aqui vocês vão para a matemática, vai para a ponta do lado, dá para vocês entenderem o que vocês estão fazendo e é exata. Você consegue validar o que você está fazendo. Agora, quando você tem um atalho, você tem que tentar lembrar e rezar para que, de fato, vocês lembraram o que vocês chutaram. Beleza, pessoal? Então, o que é que a função mod faz? Ela retorna o resto. Agora, se eu tivesse assim, ó, bem aqui, ó. Se eu tivesse aqui, bem aqui, ó. Menos 4. Vixe, aí mudar a resposta. Todinha. Se bem aqui eu tivesse colocado um sinal de menos. Bem aqui. O que é que ia fazer? Eu ia trocar. Não, ia dar erro. Então, quando o sinal do, o sinal do resultado ele é o mesmo do divisor. Então aqui ia ficar menos 1, na verdade. Tá bom? Deu para entender, né? Não, você não precisa se alongar. Você só precisa se lembrar que o sinal do resultado, que é esse cara aqui, que vai ser o mesmo do divisor. Quanto é o sinal... Cairo, aqui tem um 4, eu sei que tem um 4. Mas isso aqui não é referência? Isso aqui eu estou fazendo o quê? Como se eu estou mudando o sinal do meu número. Aqui é 4, quando ele chega aqui eu estou aplicando o sinal de menos. Então, mais com menos dá menos. Aqui é como se tivesse isso daqui, tá bom? Se fosse menos 4... Não, aí muda a resposta. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Aí na hora das questões a gente resolve assim. Vamos lá, pessoal. Rapaz, e decan, né? Vamos aqui. Galera, a função si. A função si, pessoal, ela é bem interessante, porque ela depende um pouco do raciocínio de vocês e a atenção. O que é que a função si faz? Primeiro que ela não tem uma resposta. Ela pode, aliás, ela tem uma resposta, mas que ela pode ser duas possibilidades, tá bom? Ou eu tenho uma resposta, ou eu tenho outra resposta. O se, ele quer dizer o seguinte, que a resposta vai depender de quem? Da minha condição. Então, o que dá a resposta final é a minha condição. Lembrando que a minha condição, ela tem que ser uma condição lógica. Quando eu digo lógica, a gente tem que trabalhar com os operadores. Maiores que, menor que, igual, maior igual ou menor igual. Tá bom? Diferente, né, também? Então, a minha condição, ela tem que trabalhar em cima desses operadores lógicos. Por quê? O que é que esses operadores lógicos dão como resposta? Dão como respostas ou verdadeiras ou respostas falsas. Vamos lá. Por exemplo, se eu tivesse aqui um 4 e aqui eu tivesse um 2. 4, ele é maior do que 2? É verdade. Se eu tivesse aqui um 2 e aqui eu tivesse um 3, 2 é menor do que 3? Tá vendo? Isso aqui, se eu tivesse um 3 e aqui um 4, 3 é igual a 4? Falso. Vocês estão vendo que quando a gente coloca esses operadores lógicos, eles sempre vão dar a resposta verdadeira ou falso. Tranquilo? Tá. São esses operadores, são essas expressões lógicas que a gente vai colocar onde? Aqui na parte da condição. Dada a resposta que vai sair daqui, a função se mostra a resposta ou ela mostra a resposta falsa. E o que é que vai dizer qual é a resposta que vai aparecer? Vai ser a condição através da resposta. Por exemplo, se eu tivesse colocado lá naquela condição 4 maior do que 2, o que iria aparecer se eu não tivesse colocado nada? Se eu tivesse colocado condição, ponto e vírgula, ponto e fechasse o parênteses, o que é que ia aparecer? Só a resposta. Como a gente está em português, seria verdadeiro. Se o programa tiver configurado para o português BR, ele vai mostrar a resposta verdadeiro. E se eu tivesse colocado essa condição aqui, ó, a resposta que iria aparecer seria falso. Até aí, dúvidas? Tranquilo? Esqueci de excluir. Vamos lá. Mas é porque eu trouxe essa daí da aula passada.
Vamos aqui. Tá, só que ele não é só assim. Quando a gente tem a resposta verdadeira e a resposta falsa, eu posso trocar a resposta para não ser só o nome verdadeiro ou só o nome falso. Isso quer dizer o seguinte, que eu posso, olhando para cá, vejam bem, olhando para cá, pessoal, veja que eu tenho a função se igual se, e eu tenho mais C1, A1. Quem é A1? A1 é quem? 4. É quem? 4 com 6 dá... Aqui, pessoal, eu tenho uma soma, tá bom? Essa soma ela é permitida. Por quê? Porque no final das contas, quando ela terminar essa soma, ela vai me retornar o quê? Um único valor. Vocês concordam? E qual seria o valor? 10. A pergunta é 9. Essa resposta é verdadeira ou essa resposta é falsa? Eu escutei falso. É falso ou verdadeiro? O 10, ele é maior do que o 9? É verdadeiro. Então, quando vocês têm a função se, que ele tem como resposta verdadeira, a resposta que vai aparecer dentro da célula é o que tem aqui, ó, nesse espaço chamado verdadeiro. Então, a resposta que iria aparecer aqui na D1 seria o quê? Bom dia. Beleza? Agora, se eu coloco apenas assim, ó, A1 maior do que B1, quem é A1, pessoal? A1 é o 4. 4 ele é maior do que 9? Falso. Então, se ele é falso, qual seria a resposta que iria aparecer aqui, ó? É P, P. Então, a resposta que aparece dentro da célula, ela vai depender da condição. E dada a resposta da condição, vocês ou mostram a resposta que está na parte que tem a resposta verdadeira, ou vai aparecer a resposta que está na parte que mostra a resposta falsa. Aqui não. Quando eu for para cá, sim. Aqui eu não preciso, aqui é uma condição normal. Quando eu for para os contes ou conte-se, algo do tipo, eu preciso colocar entre aspas. Não, aqui eu preciso colocar não. Aqui eu não preciso das aspas. Eu só vou precisar das aspas, pessoal, para quando eu quero mostrar uma resposta que tem uma frase ou um conjunto de letras. Por exemplo, se eu quisesse trocar do jeito que está aqui, ó, A1 maior do que B1, e eu não quisesse mostrar EPP, e eu quisesse mostrar a resposta que seria B1 mais C1. Bom, do jeito que está aqui, a resposta que iria aparecer seria o quê? B1 mais C1 seria 15. Então, aqui eu não preciso colocar entre aspas, porque eu estou colocando números. Números não precisa de aspas. Dúvidas? Aqui, nessas funções. Não, aqui eu vou precisar das aspas, aqui eu não vou precisar da aspa agora. Eu só preciso da aspa quando eu quero mostrar respostas com palavras, quando tem caracteres. Tranquilinho, né? Dúvidas? Olha para frente. Se vocês não estão falando, eu vou avançando. Tá. Deu para entender que a função se, ela sempre vai ter duas respostas prontas, mas só vai sair uma resposta por vez. E essa resposta ela depende de quem? Da condição. Entendido, né? Então, quando a gente tem um se determinada ação for verdadeira, mostra isso, se não, mostra aquilo. Vamos para a próxima. Agora eu tenho aqui uma outra função que aparece a ocorrência do se. Isso quer dizer, se tem o se, quer dizer que vai aparecer uma condição. Tem se, pessoal? Precisa de uma condição. Tá bom? Então, o que é que a função se faz? Ela retorna a soma. A soma de quem? A depender do critério. Então, olhando para cá, ó, o soma-se, ele sempre vai ver os que são verdadeiros e vai somar tudo. Por exemplo, veja o seguinte, eu tenho esse intervalo aqui, B1 até o B5. Onde é o B1 até o B5? B1 até o B5 é isso aqui, vocês concordam? Concorda que o B1 é até aí, né?
Tá. Tá aqui, ó, a aspa, que tu quer. Então, o que é que essa função está pedindo? Ela diz assim, ó, soma se daqui até aqui for maior do que 5. Então, a função ela vai percorrer todo esse intervalo de valores, vai marcar quais são as células ou o valor que satisfaz o critério, e no final ele vai o quê? Somar. Vai acontecer mais ou menos assim. Ele vai aqui, ele sabe que ele tem que vir daqui até aqui, tranquilo? Aí ele vai no primeiro valor, ele vai na primeira célula e vai comparar com esse daqui, ó. B1 é maior do que 5? Não. Aí ele vai lá e marca aqui, ó. Ele marca falso. Certo? Isso é invisível, tá bom? Eu só estou dizendo o que, é que vai acontecer no final. Aí vai lá, depois do B1 ele vai para quem? Para o B2. O B2 ele é maior do que 5? Aí ele vai lá e... Opa! Ele vai lá e, ó, verdadeiro. O 9 é maior do que 5? Ele vai lá, ó, verdadeiro. O 3 é maior do que 5? Falso. Eu só vou marcar os verdadeiros, tá bom? Quando é falso, ele não faz nada. O B5 é maior do que 5? Falso. No final, que ele faz, depois que ele percorre todo o intervalo que ele marca quem é o verdadeiro, ele vai lá onde tem um verdadeiro e soma quem? Soma quem é verdadeiro. Ou seja, 6 mais 9, que é igual a 15. A resposta que iria sair aqui era o quê? 15. Ele só vai somar se o critério for satisfeito. Um detalhe, o soma-se vocês têm duas possibilidades de construí-la. Ou vocês criam um intervalo e só um critério, ou vocês também têm a possibilidade de passar um intervalo, passar um critério e só somar o outro intervalo. Aqui está fácil, porque eu estou percorrendo esse carinha aqui e vendo quem é e marcando. Não, aqui não, esse aqui não, nesse aqui não. Nesse daqui eu estou passando um intervalo e nesse mesmo intervalo eu somo a galera que é de verdade. Certinho? Só lembrar de Charlie Brown, quem é de verdade sabe quem é de verdade, quem é de mentira, né? Então, olhando para cá, nessa outra possibilidade, eu tenho a possibilidade de fazer o quê? Ó, eu vou passar o intervalo, depois eu vou passar o critério e eu quero somar quem? A galera que está aqui, ó. Aqui é um A, é. A, palavra A. B1. Que o Tito está escrevendo de revés 3. Vamos lá. O que é que vai acontecer aqui, pessoal? O calc, ele vai percorrer os dois intervalos. Porém, ele só vai marcar o outro para que ele depois ele some. Como assim? Veja, o que foi que ele fez aqui? Ele selecionou, ele percorrendo quem? O C1 até o C5. Ele selecionou esse intervalo aqui, ó. Vamos lá. O que essa função vai fazer? O primeiro, pessoal, é o intervalo para que ele verifique. Que ele verifique a condição. E o segundo intervalo é o que ele vai utilizar para depois somar. Certinho? Vamos lá, mais uma vez. O primeiro, ele vai lá e marca C1 até C5. Marcou? Marcou. Agora ele vai verificar se nessas células tem esse carinha aqui. E quem é esse carinha aqui? É um valor de A. Poderia ser um vendedor, Ricardo, Paulo, João. Imagine que ele está percorrendo uma tabela de vendedores e ele quer saber quais são os vendedores que ele passou o intervalo e quer ver quais as vendas que são equivalentes ao fulano, Ricardo, por exemplo. Então, substituam isso daqui como se fossem vendedores, para ficar mais claro o pensamento de vocês. Então, marcou esse daqui e ele vai percorrer um por um. E o equivalente do outro lado, ele vai marcar como verdadeiro. Fazendo fica mais fácil de vocês entenderem. Então, vamos aqui. C1, quem é o primeiro dessa lista aqui, pessoal? Né? O C1? Ele vai lá no C1. No C1, ele tem algum valor referente ao A? O valor que está em C1 é igual a esse aqui? É, né?
Aí ele tá. O que está aqui é verdade. Então, no equivalente do próximo, do outro intervalo, marca como verdadeiro. No resumo, ele vai fazer isso, ó. Ele vai pegar esses dois. Esse daqui é onde ele verifica igual o critério. Chegou aqui, esse valor que está aqui é igual ao do critério? É. Aí ele vem aqui e marca como o quê? Verdadeiro. Aí ele vai para o próximo. O valor que está aqui está no critério? O critério é o quê? A é igual a C? Não. Ele vai para o próximo. O valor que está aqui é igual ao que está no critério? Então não, ele não marca. O valor que está aqui é igual ao que está no critério? Aí ele vem aqui e marca como verdadeiro. O valor que está aqui é igual ao que está no critério? Certo. Vejam bem, eu percorri esse, mas eu marquei verdadeiro no outro. Concordam? Tá. Quem é que tem verdadeiro aqui? É o 4 mais 3 mais 1. Dessa função seria 7 com mais 1 daria 8. Beleza? Vamos aqui para as próximas. Quando a gente for fazer essa questão, talvez dê uma clareada. Que isso, cara. Ó, mas é aquela coisa. O momento para vocês tirarem as dúvidas é agora. Quer fazer uma pergunta? Levanta a mão, arrocha que a gente vai desenrolando aqui. Tranquilo? Não, só isso aí. Não dá tempo não. Você tá muito sagaz, né, papai? Vamos lá. Aí eu trago mais 3 funções. Só que, um detalhe para vocês. Não confundam, pessoal, o conte com o soma. Por quê? Sempre que vocês tiverem o soma, ele vai dar a resposta de quê? Ele vai ver os que são verdadeiros e vai dar a soma. Já quando tem uma função conte, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma contagem. Ele vai contar quantos são verdadeiros e não vai trazer a resposta como soma. Ele não vai trazer a soma como resposta. Vamos aqui. Vou mostrar aqui um de cada vez. Ó, primeiro, eu tenho o continúmeros. O continúmeros, vocês precisam passar um conjunto de valores e nesse conjunto de valores, no conjunto de células, ele vai verificar quais dessas células têm números. Por exemplo, imagine que eu passei aqui, ó, igual, eu tenho um conte.números, num, na verdade, abro parênteses, e eu passo o intervalo que vai de A1 até A5. O que é que ele vai fazer? Ele vai marcar essa galerinha aqui, e ele vai verificar, A1, em A1 tem número? Tem uma data. Data é número? É, que eu coloquei aqui, né? Cadê? Aqui eu estou afirmando para vocês que se aparecer data, vocês contam como número, tá bom? Então ele vai olhar aqui, data é um número? É. Um 4, ele é um número? O 5, ele é um número? O vazio é um número? Não, ele não é. O verdadeiro, ele é um número? Por mais que o verdadeiro seja equivalente ao 1, aqui nesse caso ele não reconhece como número. Isso aqui, true, seria a palavra verdadeiro, que seria um valor booleano. E valores booleanos nada mais, nada menos são o quê? Verdadeiro ou falso. Tranquilo? Então, ele vai olhar aqui, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Tem quantos vizinhos? 3. Então, a resposta aqui seria 3. Então, no final das contas, aqui, esses conte, vocês têm que contar o quê? A quantidade de vizinho. Deu para entender melhor? Já no soma, você vai somar os números que tem o vizinho. Tá, deu para entender, né? Já aqui o conte valores. O conte valores, ele já vai contar toda e qualquer célula que não é vazia, ou seja, que tem pelo menos alguma coisa. Nem que seja um zerozinho, ele vai contar. Nesse caso, olhando para cá, se eu colocasse bem aqui, ó, se eu colocasse aqui, igual, conte.valores, abre parênteses, eu quero do B1 até o B5. Qual seria a resposta aí, pessoal?
Por quê, mano? Não, eu quero conte valores. O conte valores, ele retorna a quantidade de células não vazias. É não vazias. O detalhe é para cá, ó. Olhando para cá, eu quero daqui até aqui. Tem alguma coisa nessa célula? Tem alguma coisa nessa célula? Tem alguma coisa nessa aqui? Tem alguma coisa nessa? Tem quantos Vzinho aí? Vocês só contam os V. Aí tem alguma coisa. Não sendo vazia, aqui. Você pode pegar... Tá aqui. Nesse seu caso, você teria que usar um conte si. Aí, onde é que eu uso o critério assim? Se for 4, conte. Se igual a 4. Conte de A1 a A5, se for igual a 4. Entendi. Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui o si, aí eu respondo a pergunta. Vamos lá. Deu para entender o conte valores? É os não vazios. E o conte si? O conte si vai ser a resposta para ele. Por quê? Porque ele só vai contar, na verdade, o conte si vocês têm que se preocupar aqui, primeiramente, aqui. Aqui vocês passam o quê? Um conjunto de valores. Já que no conte si, vocês têm o que a gente chama de critério ou condição. Você tem uma condição para vocês satisfazerem. Tá? Então, um detalhe, vocês têm que lembrar que essa função, na sua assinatura, ou seja, ela tem dois parâmetros, beleza? Lembra que tem dois parâmetros. O primeiro parâmetro nada mais é do que o intervalo, conjunto de valores, que vocês querem que verifique. E ele vai verificar com o quê? Com a condição. Dada essa condição, ele vai ver e contar depois a quantidade de Vzinhos. Vamos para cá. A pergunta dele foi o seguinte. Imagine que bem aqui, ó. Vamos supor que eu quero aqui, ó, igual conte.si. Eu quero passar para essa função, pessoal, da D1 até a D5. Beleza? Deixa eu fazer aqui retinho, que fica melhor para vocês não se confundirem. Aqui em cima, ó, eu quero aqui, ó. É porque aqui está sujo. Imagine que na D6, pessoal, eu estou digitando a seguinte função, ó. Igual conte.si e eu quero da D1 até a D5, beleza? Ponto e vírgula. Lembrando que o ponto e vírgula divide um parâmetro do outro, tá bom? Ponto e vírgula. E aqui eu quero a condição. Eu quero os números que são maiores do que 4. Então eu quero aqui, ó, maiores do que 5, aliás. Então, qual seria a resposta daqui? Eu cheguei já na tua resposta. Vamos lá, ele vai percorrer D1 é maior do que 5? D1 é maior do que 5? D2 é maior do que 5? D3 é maior do que 5? D4 é maior do que 5? É maior do que 5. Então aqui eu marco que no final eu tenho quantos Vzinhos? Aqui a resposta seria 4. Vamos lá. Aí tu queria colocar a condição que fosse igual a 4, está respondido. Se tu quisesse os valores, eu quero contar os valores que são igual a 3. Aí no lugar dele colocar o maior que, ele colocaria igual a 3. Pode. Não, aí tem que ser valores. Aqui, seria a resposta qual? Porque só tem um valor que é igual a 3. Então, detalhe, viu se tem que ter o quê? Um critério. Tem um se, tem pelo menos na sua assinatura 2 parâmetros. Parâmetro é o que a gente coloca dentro da função que vai fazer ela funcionar. E o critério tem que ficar entre aspas. A pergunta dele é, o critério eu tenho que colocar entre aspas, sim, diferente de quem? Da condição se. O se não precisa colocar aqui entre aspas, mas aqui eu preciso. Tanto aqui, ó, quanto
aqui eu preciso. E detalhe, a diferença do conte-se para o soma-se é o quê? O soma-se ele dá como resposta a soma dos valores que satisfazem o critério. Já o conte-se ele vai dar a quantidade de valores que satisfazem o critério. Beleza, pessoal? Dúvida? Fala para frente. Vá, aí aqui eu trago aqui, ó, mais dois. Eu tenho média e o mediana, que é para vocês não confundirem a diferença. Média, ele vai fazer o quê? A média aritmética de um conjunto. Isso quer dizer o seguinte, se eu passo os seguintes valores. Se eu passo esse conjunto aqui, qual seria a média desse conjunto, pessoal? 2, 3, 10, 20 e 60. Veja que eu não estou nem trazendo para cá, eu quero que vocês entendam o conceito. Vamos lá, eu tenho 10 com 20, 30. 30 com 60, eu tenho 90. 90 com 3, 95. 95 eu vou dividir por quanto, pessoal? 95 eu divido pela quantidade de elementos. Eu tenho quantos elementos? 1, 2, 3, 4, 5. Então, 95 dividido por 5, que vai dar? Vai dar 19. Então, a média de valores que eu tenho nesse conjunto é o quê? 19. É o que seria o valor comum a todos esses elementos. Se eu quisesse fazer todo mundo igual. Tem uns 5 elementos, se eu quisesse deixar os mesmos valores para todos os 5, eu teria uma média de quanto? De 19. Tranquilo? É a mesma coisa de? Não entendi. No caso, tu só tem que se preocupar do seguinte, ó. Toda vez que tu passar um conjunto, tu soma todo mundo do conjunto. Depois que tu somar todo mundo do conjunto, tu vai dividir por quem? Tu vai dividir para a quantidade de elementos. Então, se eu tivesse aqui, por exemplo, ó, um outro valor, aqui eu não ia dividir mais por 5, eu ia dividir por quanto? Se eu tivesse aqui um outro elemento, eu ia dividir por quanto? 7. Claro que a resposta é diferente, né? Mas eu só quero que vocês peguem a visão de que a média sempre é a somatória de todo mundo que está todo mundo naquele conjunto, naquele balai, dizendo popularmente, e depois divide pelaquela quantidade. Tá bom? Então, nesse caso, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. E se eu fosse somar, eu teria que somar esse com esse, com esse, com esse, com esse. E depois dividir por 7. Tranquilinho? E a mediana, pessoal? A mediana, ele já retorna um valor. O valor que fica no meio. Tá, mas tem uma observação. Vamos lá. Vejam o seguinte. Vamos aqui para a gente responder logo essa função aqui. Qual seria a resposta dessa função? Resposta dessa função. Quem está mais atrás? Vocês podem falar, veio aí atrás. Que é um 4, viu? Vai, galera, a resposta aí. Pode usar a calculadora. Dando a resposta. Ó, o coleguinha fez a calculadora e disse que a somatória desses valores deu quanto? 105. Eu tenho quantos elementos? Ó, eu tenho do A1 até quem? O C2. Junto aqui com esse, faço isso, ó. Quem é todo mundo que está dentro do quadradinho? São essa galerinha aqui. Ou seja, são todos os números. Somo todo mundo e divido. Eu tenho quantos elementos? 6. Então, somando todo mundo dá 105. Dividido por 6 vai dar 17,5, não foi isso? Então, a resposta daqui é 17,5. Da média, a média aritmética, ela vai te dar uma resposta quebrada. Ó. Já a média, perdão, pessoal. Já a função med,
Ele vai retornar o valor do meio. Ele dá, exatamente. O médio ele dá a mediana, aquele valor que está ali no centro. Vamos fazer aqui, ó, pessoal, ó. O que é a média? Primeira coisa que vocês têm que fazer, ordenar os valores, tá bom? Vocês têm que ordenar os valores. Então, a mediana, eu tenho quantos elementos? 6. Quais são os elementos? Em ordem crescente. Eu tenho 3. Eu tenho 3. E depois? Eu tenho outro 3. Eu tenho 4. Eu tenho o 5. O 30. E agora eu tenho o 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho esses elementos agora como? Ordenados. Certo? O que é que a mediana diz? Bom, eu tenho quantos elementos aqui, pessoal? 6. 6 é o número par ou número ímpar? Par. Aqui eu disse para vocês que quando tem um número par, vocês têm que pegar os dois do meio. Quem são os dois do meio? 2 para cima, 2 para baixo, sobrou quem? 4 e 5. 4 com mais 5 dá quanto? Dá 9. 9 dividido por 2 vai dar 4,5. Interessante que não existe esse valor aqui, mas ok. Quando a quantidade de elemento for par, vocês vão pegar os dois elementos do meio e fazer o quê? Cadê? Os dois elementos, valores, vocês vão pegar entre os dois valores da média, aqui, ó. Exatamente. A gente vai fazer uma média. Crescente em decrescente. Se eu inverter esses valores, no final das contas, se eu trago esses 3 para cá e esses 2 para cá, esses 2 para cá, muda esses caras? Não, aí se fosse ímpar, vamos lá. Se eu tenho esse, aí se eu tivesse essa tabela, se eu tivesse bem aqui, e eu tivesse aqui agora, igual, mede, e eu quero a média de A1 até A3. Qual seria a resposta, pessoal? A média, ela... Hã? Não. Tem. A média, ela retorna a mediana, ou seja, o valor que fica no meio. Quem são esses números aqui? Quem é que está em A1? Quem é que está em A1? É 3. Quem é que está em A2? A2 é quem? 4. Quem é que está em A3? Quem? 9. A média, ela vai retornar a mediana, ou seja, o valor que está no centro, tá bom? Quem é o valor que está no centro? Qual? 4, não é isso? Não. Agora. Tá, beleza. E aí? Se eu tivesse aqui... Se eu tivesse aqui mais aqui, ó, um pouquinho. Se eu tivesse aqui um 10 e um 2. Qual seria essa média aí? Essa média. Aqui, eu quero essa média, pessoal, ó. Vocês no meio aí. Vocês acham que é o 4? Eu trouxe mais dois. Eu quero a mediana aqui, ó. Mas eu botei mais dois números. Eu continuo 4 ainda. Então, tudo bem. Exatamente. Tá, tanto faz se eu botar na ordem crescente ou decrescente. Vamos lá, quem é o primeiro número? 2, depois. Depois. Quanto? Depois o 10.
2 para cima, 2 para baixo. Quem foi que ficou no centro? Beleza? E aí? Tem uma questão dessa daí que dá para fazer. Vocês querem beber uma aguinha? 10 minutinhos, porque eu tenho uma última fórmula para vocês, que é a PROC-V. Beleza? Pessoal, o PROC-V, ele é uma função de busca, tá bom? De pesquisa, enfim. Dá para a gente fazer várias coisas com ele. Olhem essa tabelinha linda que eu desenhei para vocês. Imagine aí que eu queira procurar um produto. Aliás, eu quero saber, por exemplo, o código do produto. Eu quero aqui o produto. Eu vou colocar. Vejam bem, quando eu colocar o produto procurado aqui, eu queria que aparecesse o preço aqui. Deu para entender? Por exemplo, se eu digitar aqui a palavra mouse, qual seria o preço que era para aparecer aqui, pessoal? Qual seria? 100, né? Tá, como é que eu faço essa fórmula? Essa função. Vamos lá, imagine que eu tenho uma planilha bonitinha, bem linda, maravilhosa. E nessa planilha, eu tenho uma base de dados. Dessa base de dados, eu tenho apenas 2 campos. Um campo que eu digito o produto que eu estou procurando. Ao digitar o produto que eu quero, automaticamente, ele me dá um preço. Você deve estar se perguntando, para que eu vou fazer isso aqui? Mas imagine que tu tem uma base de dados com 1000 produtos. Faz mais sentido. Desses 1000 produtos, só sabe o nome. E tu digita o nome e automaticamente ele te dá o preço. Você poderia trocar o nome do produto pelo código de barra. Que você com o leitor, ao acrescentar o leitor do código de barra aqui, o preço apareceria aqui. É a mesma coisa que faria. Ó, detalhe, aqui é o PROC-V, ó. Qual? Não lembro não. Ele usava, né? Ó, a função que a gente vai trabalhar aqui, pessoal, ó, é o PROC-V. O V é de quê, ó? De vertical. O que é que ele vai fazer? Ele vai procurar na vertical a informação que eu colocar aqui. Só que tem um outro detalhe. Qual é a estrutura da nossa função? A estrutura da nossa função, eu costumo escrever ela assim, ó. Ó, a estrutura vai ser função, abre parênteses. Eu vou colocar o que eu procuro. Vamos lá, galera. Eu costumo colocar mais ou menos assim, para vocês entenderem aí, ó. Olha como é que ele está. Vamos lá, o que é que eu coloquei aqui? Está pequenininha a função? Está maior, né, do que as outras, né? O que é que tem aqui, ó? O PROC-V, ele vai procurar, ele vai precisar de quantas assinaturas, de quantos parâmetros? Primeira coisa, precisa de quantos parâmetros? 4, né? Quando eu digo parâmetros, são os valores que eu vou ter que inserir, as informações que eu tenho que inserir dentro da minha função, para que ele me retorne a resposta. Tá. Primeiro detalhe, que vocês têm que saber que ele vai procurar na vertical. O que é que ele vai procurar na vertical? Isso aqui, ó. Então, aqui eu vou colocar o que eu quero procurar aqui. Beleza? Tá. Aqui, o que eu procuro? Bom,
eu procuro um mouse, um monitor, um teclado, um gabinete, um monobreak ou um CPU. Tá aí tranquilo, né? Tá. Certo, eu sei que eu estou procurando isso. Aí vocês, além de dizer para a função o que vocês estão procurando, vocês também têm que dizer para ela onde ela tem que localizar essas informações. Tá bom? Então, aonde eu encontro? Um detalhe, você tem que passar uma matriz para ela. Cairo, o que é uma matriz? Matriz nada mais é do que a coluna mais linha. Detalhe, tem que ter mais de uma coluna, né? Se eu tenho uma coluna, ó, se eu tenho apenas uma coluna, eu tenho um vetor. Mas se eu tenho pelo menos duas colunas, eu tenho uma matriz. Ou seja, para ser uma matriz, eu tenho que ter duas colunas e duas linhas. Tranquilo? Ou seja, eu tenho duas colunas aqui e duas linhas. Até porque se eu faço desse jeito aqui, ó, do jeito que está aqui, isso aqui é uma matriz? Não, é simplesmente um vetor, nesse sentido. Agora, quando eu tenho uma, duas colunas e uma, duas linhas, eu tenho uma matriz. Ou seja, eu vou ter que passar um conjunto de valores que está disposto dessa forma. Beleza? Então, eu tenho que dizer o que eu procuro, aonde eu procuro. Além de dizer aonde está, vocês têm que dizer o que é que vocês querem que a função retorne, referente ao que você procura. Porque você está dizendo o que você quer, mas ó, a partir disso daqui, irmão, me retorna isso daqui. E depois, por fim, vocês têm que dizer a precisão. Essa precisão é o quão aproximado vocês querem a resposta. Parece ser grande, mas vocês vão entender agora. Seguinte, vamos lá. Supondo que eu queira saber o preço, aí é claro, aqui eu tenho que dizer qual é a coluna que retorna, qual é a coluna que está a resposta, qual é a coluna de retorno. Vamos lá, por partes. Vamos lá, o que é que eu estou procurando aqui? Imagine que eu estou querendo colocar essa função aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar igual proc v, abre o parênteses. Primeira coisa que vocês têm que saber é isso aí, né? O nome da função e abrir o parênteses. O que é que eu estou procurando? Ele está procurando aqui, pessoal. Ele quer saber o... Aliás, perdão. Essa função, ela vem aqui, ó. Ela teria que vir aqui, ó. Porque ela vai me dar a resposta. Então, eu queria colocar aqui, ó. Proc v. Abre o meu parênteses. Vamos lá. Proc v. O que é que eu procuro? Estou procurando o que está aqui. O que é que eu tinha colocado aqui? Eu tinha colocado um mouse. Um detalhe. Eu posso colocar o que eu estou procurando aqui desse jeito? Posso, não posso? Está entre aspas? Posso. É a informação que está ali. Ou eu posso vir aqui, ó, e apontar para cá. Que referência é essa daqui? Posso colocar isso aqui, não posso? Colocar F5, eu estou apontando para onde? Para cá. Então, o que é que eu estou procurando nesse exato momento? O que é que eu estou procurando? Eu estou procurando o mouse. Certo? Aonde é que eu quero procurar? Aonde é que a função tem que procurar? As minhas informações estão de onde até onde? Bom, as minhas informações estão aqui, ó. Daqui até aqui, vocês concordam? Vocês concordam que tudo que eu quero está aqui, ó? Na verdade, eu poderia começar até daqui. Enfim, mas tudo aqui que eu quero. Então, qual é a referência dessa matriz, pessoal? Ela começa... Não, aqui é um 4. A minha matriz ela vai do B4 e vai até onde? Quanto? D10. Então, ela vai da B4 até D10. Então, se você estivesse utilizando o aplicativo, se vocês colocassem proc v F5, 2 ponto e vírgula, e botassem essa referência, automaticamente vocês viriam que isso aqui ia ficar marcadinho. Seria o que? Estaria selecionado. Tá. Vocês concordam? Aí aqui outro ponto e vírgula, tá bom? Deixa eu botar com outra cor. Isso daqui é uma matriz, não é? Essa matriz tem quantas colunas? Tem 3 colunas. O que é que exatamente eu queria que essa função me retornasse?
Eu quero descobrir. Imagine que isso aqui é uma base de informação muito grande. E eu queria saber o preço desse produto. Deu a entender? Então eu quero procurar o preço desse produto. Como que eu localizo o preço desse produto? Bom, eu uso o PROC-V. Eu vou dizer qual o produto que eu quero procurar, aonde eu quero procurar. Ao localizar esse produto, o que é que eu quero retornar? Eu quero o quê? Eu quero o... E o preço? Ele está referente a qual coluna? Ele, ó, o preço, ele está em qual coluna da minha matriz? Qual? É aí o detalhe que eu queria que vocês pegassem. É errado também. O detalhe é... Vejam bem, o detalhe do PROC-V vai ser aqui, ó, galera. Vocês esqueçam isso daqui. Quando a gente fala de coluna, veja que a coluna que ele está falando é a coluna de quem? Da matriz. Essa matriz ela vem daqui até aqui e ela tem quantas colunas? 1, 2, 3. Qual é a coluna que eu quero que está a resposta? Está na coluna 1, na coluna 2 ou na coluna 3? Na coluna 3. Não, aí aqui eu coloco o número da coluna. Então aqui eu colocaria o quê? A coluna 3. Porque é na coluna 3, o que, é que ele vai fazer? Ele vai lá, ó, procurar na vertical. Ele vai lá, opa, achei o mouse. Tudo bem, achei o mouse nisso daqui. Tu quer qual coluna? A 1, a 2, a 3. Eu quero a 3. Aí ele vai vir aqui e jogar lá. Só que tem um finalzinho. O finalzinho é a precisão ou aproximação. Essa aproximação tem como resposta ou você pode colocar ou falso ou verdadeiro. Ou 1 ou 0. Qual é a diferença? Quando vocês colocam falso, ele vai dar a resposta precisa. Ele quer a resposta precisa. Tem que ser aquele valor certinho. Se eu colocar verdadeiro, ele vai dar um valor aproximado, não necessariamente aquele mesmo valor que ele encontrou. Ou verdadeiro. Quando a gente está procurando, que a gente quer, nesse caso aqui, a gente quer o valor o quê? Preciso, eu quero o valor exato, porque, ora, eu quero saber, ó, aqui eu quero procurar o preço desse produto. Então, eu estou dizendo, ó, PROC-V, procura esse produto aqui. Quem é esse produto? Procura o mouse nessa matriz aqui. Quando tu me traz a terceira coluna. Quem é a terceira coluna? É a coluna que tem as informações do preço. Me traga preciso. Se você colocasse o quê? O C, aí ia dar errado. Não ia dar. Mas, se você colocasse aqui um 2, qual seria a resposta que ia aparecer? Ia aparecer o C001. Porque o que dita a resposta que vai aparecer aqui, pessoal, é isso daqui, a coluna. Claro, o que vai ditar é tudo, claro, mas o que eu estou procurando é justamente isso daqui. Pode. Você pode botar 0 ou 1. Se você quisesse botar B5, bom, se você colocasse o... Se eu coloco B5, daria a mesma coisa. Se você tivesse colocado o B5, daria a mesma coisa. Só que não faz muito sentido você apontar para a célula da tua base de informação. Tá, isso daqui, galera, entendido mais ou menos para a prova, mais ou menos. Dá para a gente depois que a gente ligar, a gente fazer uns testes. Mas, dito isso para a prova, entenda só o seguinte, quanto que a gente estaria... Isso daqui estaria em uma... E isso que eu quero procurar ia estar onde? Isso daqui, geralmente, você pega todas essas informações armazena só em uma planilha. E na outra eu criaria uma caixinha só para quê? Só para procurar isso daqui. Então, por isso que não faz sentido eu apontar para lá. Mas, sua pergunta é, se eu colocasse B5, ia mostrar esse código? Iria. E se eu mudo para ia mostrar o quê? O valor de 100. Até porque, qual é o conteúdo de B5? É mouse. Deu para entender? Vamos para as questões? Que na questão tem um PROC-V. Vamos lá? É a primeira putaria.
Vamos lá, galerinha linda do meu Brasil Baranil. Não sei se eu coloquei aqui. Vamos lá.